Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Estamos aqui dentro de um processo de aprendizado, falando do assunto representação. E vamos aqui já abrir o nosso mapa, para que a gente possa falar hoje de um assunto muito importante, ligações de energia psíquica. Vamos abrir aqui o nosso mapa. E a primeira ligação psíquica que existe é a ligação da censura ou do superego com as representações que estão vindas do inconsciente, geradas por pulsões do ego. Essa censura do superego se liga a representações selecionadas pelas pulsões de id. E essa ligação impede pela deformação que conteúdos visuais inconscientes e inaceitáveis cheguem ao ego. Então nós temos a ligação do superego impedindo situações, impedindo conteúdos visuais, impedindo que representações, coisas, se lembra disso? Cheguem ao ego porque elas são inaceitáveis ou não são aceitas pelos padrões de ideal de ego. Então esse tipo de ligação permite o superego praticar o que nós já estudamos, a deformação dos conteúdos. Ele codifica de outra forma. Então é novamente um sonho deformando informações para proteger o ego. Então o homem sonha que está tendo relações sexuais com uma mulher que não consegue ver o rosto. Pode ser uma relação incestuosa. O segundo tipo de ligação é a da censura com as ações do ego. Então a censura se liga a desejos do ego que se chocam com padrões do ideal de ego. Então a primeira ligação será com o mudinho, gerando distonias, e a segunda com a voz, alertando que não se deve fazer ou não deveria ter feito, se foi feito. Essa é a segunda. Então, censura que se liga ao ego quando está chocando com os padrões de ideal de ego. O terceiro tipo de ligação são os pensamentos e ideias com traços mnésicos puros ou representações reprimidas ou recalcadas. Então, são memórias que estão puras, se ligando a outras memórias, gerando aprendizado pela vivência e educação do indivíduo. Então, nós temos aqui algo, na verdade, bastante positivo, porque esses pensamentos, essas ideias, elas vão gerando um novo aprendizado. Se for um aprendizado negativo, será negativo, porque são aprendizados de representação. Se a representação for perlaborada, se ela for compreendida, se ela for sublimada, então se torna positiva novamente. A quarta ligação é a manutenção estável do nível de energia no pensamento, gerando fixações mentais. Isso aqui é bastante importante também. É uma ligação com acontecimentos intensos que pode fixar a mente, o aparelho psíquico, a níveis altos de energia agradável ou também desagradável ou paralisante. Significa que essa energia permanece por um tempo sem serem drenadas, escoadas, prejudicando o foco de investimentos em outros objetos. Então estamos falando, por exemplo, em fixação em uma mágoa, em um ressentimento, uma fixação sexual, uma fixação em fracasso. A pessoa não consegue dar o reboot, ela não buta novamente, ela não reseta a mente dela, então ela fica parada, fica girando em círculos no mesmo pensamento. Esse é um outro tipo de ligação de energia psíquica. Por último, a ação da defesa do ego, ao produzir uma amnésia de fatos vividos ou lembranças encobridoras. Essa ligação mantém representações consideradas inadequadas pelo superego lá no canal de esquecimento. Também mantém a coesão dessas representações entre si, impedindo que saiam da associação de representações. Por exemplo, uma amnésia infantil. Então, a ação da defesa do ego produzir uma amnésia de fatos vividos ou lembranças encobridoras é, por exemplo, um acidente muito grave ou é uma morte muito forte. Eu me lembro de um caso que o professor contou para a gente, em que uma menina estava cuidando da sua irmãzinha, ela tinha por volta de 10 anos, sua irmãzinha tinha 6 aninhos, por volta de 6 aninhos, não tenho certeza 100%, mas vamos dizer que seja dessa forma, e a criança pequenininha, ela soltou da mão da maior e foi atropelada por um caminhão e morreu na hora. A maior sentiu um trauma tão forte ao ver a irmãzinha que ela estava cuidando, e na verdade ela não teria ainda responsabilidade para isso, condições para isso, e então ela desmaiou
num lapso psíquico, ou entrou num coma psíquico. E esse coma psíquico apagou aquela cena e apaga um determinado período de tempo da vida, não sabe exatamente qual. Quando ela acordou, ela não se lembrava mais. Então essa é a defesa do ego, apagando da memória uma amnésia profunda de fatos graves e encobridores dentro do aparelho. E para finalizar aqui este vídeo, eu quero falar sobre o caminho de facilitação para o retorno de uma lembrança. O analista ele pode construir um caminho de facilitação para trazer ao consciente representações recalcadas que precisam ser perlaboradas. Este caminho pode ser através de percepção de pontos nodais, pontos conversivos dentro do histórico do paciente. Entretanto, o psicanalista, o analista, sempre deve tomar muito cuidado com, por exemplo, o caso que eu acabei de contar desta menina. Houve também, dentro desta situação que estamos falando, um outro caso de uma pessoa que trouxe uma memória muito grave do passado e não podia ter mexido naquilo, e essa pessoa, houve um suicídio, foi uma situação de suicídio, essa pessoa saiu do consultório daquele psicólogo, daquele analista, e se matou imediatamente por culpa daquela memória que foi avassaladora. Então isso é muito importante, nós termos essa consciência. E precisamos tomar muito cuidado com alguns tipos de regressões em público, em massa, que são feitos porque não há aí um acompanhamento exatamente do que se está trazendo, e pode-se trazer coisas muito graves e ocasionar lesões muito graves no aparelho psíquico das pessoas. Hoje estamos finalizando, então, o assunto representação e conhecimento 16. Vamos continuar na nossa jornada e até o próximo vídeo.